seja bem-vindo a mais um programa Viva Unimed. E o tema de hoje é algo que sempre gera preocupação, principalmente em crianças e também aquela população mais idosa. E com a aproximação do inverno, este tema ganha ainda mais repercussão. Eu estou falando sobre as doenças respiratórias e é justamente sobre isso que nós vamos conversar com a doutora Maria Olívia, cooperada da Unimed Poços de Caldas e pneumologista, que vai tirar aí algumas das nossas dúvidas. Doutora, vira e mexe a gente vê aí nas redes sociais, sai na imprensa, estudos sobre questão do inverno mais rigoroso. A cada ano a gente espera um inverno mais rigoroso. E para esse ano de 2026 não é diferente, né? As pessoas estão aí gerando grandes dúvidas sobre como vai ser o inverno deste ano. Se for realmente mais rigoroso, como que isso pode acabar impactando na saúde, nas doenças respiratórias da população? Exatamente, Alice. A via respiratória ela está muito exposta com o ar ambiente, né? Então o nariz tem contato direto, então a via respiratória ela depende muito da qualidade desse ar que a gente inala. Então no inverno o tempo fica seco, né? Esse ar frio e seco ele resseca também as vias respiratórias e a gente tem a primeira barreira protetora ali no sistema respiratório é o movimento mucociliar. E esse ressecamento atrapalha o movimento mucociliar, então eu resseco o muco, eu paraliso os cílios, né, que são os pelinhos que tem lá dentro do nariz, e esse muco e esses pelinhos, eles funcionam para movimentar e liberar, né, vírus, poluição, fumaça do meu sistema respiratório, para não causar, né, infecção ou alguma irritação ali. E como o tempo fica muito seco, resseco, eu vou perder esse mecanismo de proteção, então a via aérea fica mais exposta nessas épocas do ano. E aí tem como reverter ou prevenir esse ressecamento? Tem, como principal, ponto aí é o ressecamento, então por isso que é muito importante a gente beber água, manter-se hidratado, né? Então essa hidratação ajuda a hidratação da mucosa também. Como o ar fica muito ressecado, então a gente pode usar umidificador, eles são sempre bem-vindos, né? Para quem não tem umidificador em casa, dá pra gente colocar toalhas molhadas pela casa, bacias com água pra gente umidificar mesmo o ar. E se tiver muito seco, né, os pacientes sentem irritação no nariz, a gente pode usar, a gente tem vários sprayzinhos com soro fisiológico mesmo, direto ali no nariz para umidificar mesmo a mucosa ali para ajudar nesses sintomas irritativos. E aí, perante esse ressecamento, como que isso pode acabar alterando aí toda a imunidade, a saúde mesmo dos pacientes? Como que essas doenças, né, são inúmeras, a gente vê aí vírus, bactérias, como que isso vai influenciando na saúde da população? Justamente por isso, esse ressecamento eu perco a minha barreira protetora, então o muco, que é o catarro, quando a gente fica resfriado, né, aumenta essa produção de muco, então por isso que a gente tem muito catarro, né, escorre muito o nariz, a gente tosse, há muita secreção, então esse muco fica ressecado, fica mais viscoso, e ele não consegue mais captar essas poeiras para serem eliminadas, então os vírus eles conseguem, né, firmar ali na via aérea e entrar, né, e causar infecção e os sintomas, né. E quais são os sinais de alerta, doutora, quando procurar, às vezes, um profissional em consultório, quando se dirigir também ao pronto atendimento, porque a gente vive uma realidade que nessa época o movimento dos pronto atendimentos, né, aumentam nesse período justamente porque a população acaba ficando mais resfriada, gripada, junto a isso tem outras doenças também. Quando procurar um especialista em consultório, quando ir ao pronto atendimento? É sempre importante a gente procurar atendimento médico quando tem uma febre mais persistente, né? Depois de 3, 5 dias com febre, isso é bom a gente buscar ajuda. Se a secreção começa a ficar mais espessa, mais purulenta, né? Esverdeada, amarelada, se tiver uma fadiga mais intensa, se tiver falta de ar, aí convém procurar atendimento médico. Se a falta de ar estiver mais intensa, a fadiga muito intensa, aí convém ir direto no pronto-socorro, né? Agora, se for uma febre mais persistente, uma secreção mais purulenta, mas sem tanto falta de ar, né? Dá para procurar o atendimento mais ambulatorial mesmo. Então, deixar só em caso de urgência mesmo para o pronto-socorro. Perfeito, doutora. Outra questão
crianças, né? Como a gente pode acabar também prevenindo, muitas aí em período escolar, a gente sabe que os ambientes acabam ficando mais fechados, elas juntinhas ali, como trabalhar essa questão da orientação com as crianças desde pequenas? Criança acaba que entra no grupo de risco porque a imunidade não está tão bem formada, né? Elas não foram ainda expostas à grande quantidade de antígenos que a gente fala, então a imunidade ainda está em formação, né? Mas os cuidados são basicamente os mesmos, é manter essa criança hidratada, bem alimentada, a gente costuma orientar bastante lavagem nasal também, né, nas crianças para tirar essas impurezas que acabam inalando ali, né? E tentar ao máximo evitar muita aglomeração, né, das crianças, que a gente sabe que a criança não tem tanta, né, facilidade em lavar a mão, né, acabam passando a mão no nariz e isso acaba passando, né, a transmissão viral ali. Mas o principal é manter essa criança bem hidratada, bem alimentada e fazer a lavagem nasal dessas crianças, além da vacinação, né, que é extremamente importante. Quais vacinas a doutora considera essenciais para essa proteção, tanto de crianças quanto da população adulta, às vezes idosa também? Vacinação básica, né, da população geral, vacina da gripe, né, do influenza, uma vez por ano, recomendação geral. E a gente tem as vacinas do Covid também, né, que tem recomendação, aí vai depender do grau de risco do paciente, né, mas no mínimo 3 doses, e depois a gente vai repetindo no anual, dependendo da gravidade desses pacientes. E aí para criança agora a gente tem a vacina da bronquiolite, né. Então, até 2 anos a gente tem um risco muito alto de bronquiolite, né, nessas crianças, e agora a gente tem vacina inclusive para gestante, né, para diminuir o risco aí da infecção do vírus sincicial respiratório, que é quem causa a bronquiolite. Perfeito, doutora. Eu vou querer saber mais sobre a bronquiolite, sobre a influenza, H1N1, tantos outros vírus que acabam trazendo esse medo na população, mas daqui a pouco, logo após o intervalo, a gente retoma esse bate-papo aqui hoje com a doutora Maria Olívia, trazendo explicações para você aí de casa. Até já!